Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e sejam bem-vindos a mais um Dúvidas Paranormais. Esse é o nosso quadro semanal que eu uso para responder as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E começando pela pergunta do Arthur Augusto, ele quer saber se os pontos de vida temporário que a gente ganha com a maldição sanguinária podem ser usados na transfusão vital. E se ele for usado, se ele vai como ponto temporário ou se ele vai como ponto normal. E a resposta primeira é sim, você pode usar tanto da maldição sanguinária quanto do consumir manancial para fazer a transfusão vital. E quando você transporta os pontos temporários, eles se transformam em pontos reais. Então você vai tirar seus pontos de vida temporário e passar para uma pessoa, e essa pessoa vai ser curada com pontos de vida real. Isso acontece, tá tudo certo, mas como sempre falo, você não consegue usar, por exemplo, o tela de ruído. Por quê? Porque o transfusão vital vai te dar dano de sangue, enquanto os pontos do tela de ruído não servem para danos paranormais. Então tem que ser pontos de vida temporários padrão, como o da sanguinária, como o do ritual consumir manancial, que dá só pontos de vida temporários e você pode usar, ou no caso perder eles de qualquer forma. O Jorge Inácio quer saber se o ritual convocação instantânea consegue burlar, entre aspas, aquele limite de categorias para os seus equipamentos no inventário. Se você não sabe, o convocação instantânea é um ritual muito forte que serve para você trazer, para você um item que você queira, ou até na versão verdadeira você meio que cria um inventário que fica escondido no limbo. Enfim, de qualquer forma, é um ritual bastante forte. Ele é um ritual de laje de quarto círculo, se não me engano, e eu acredito que nesse nível não faz muita diferença, tá? Então eu acho que, assim, óbvio, é um ritual que, dependendo da maneira que você quiser usar, você vai ter que conversar com o mestre, porque pode ser que você consiga quebrar o jogo de alguma maneira, e isso não ia ser divertido para ninguém. Mas eu não vejo problema em você ter mais itens de categoria que você não possa levar no seu inventário e você trazer esse item e depois mandar ele de volta de alguma maneira, ou usando o próprio ritual. De qualquer maneira, eu acho que não tem problema nenhum você ter um item a mais que fica escondido em outro lugar, ou a versão verdadeira lá que cria esse inventário esquisito, e você ter itens ali que, se você tivesse no seu inventário ali com você, você não poderia ter porque passaria do limite de categoria. Quando você tá com um item que não tá no seu inventário, se ele tá em qualquer outro lugar, se ele tá escondido no limbo, ele não conta no seu inventário, então não importa a categoria ou o que tem nele, não faz diferença. O Maximus quer saber se um tiro de bazuca dado por um jogador, por um personagem especialista em explosivos, que tem aquela habilidade que consegue tirar os aliados ali, tirar alvos da área de efeito da bomba, se isso pode ser usado. E eu entendo que sim, desde que o tiro de bazuca não tenha sido dado com um teste de pontaria. Se você não sabe, a bazuca pode ser usada de duas maneiras. Você pode usá-la como uma arma e você faz um teste de pontaria, e se você acertar, o alvo é acertado e pronto, acabou. Ou você pode usar ela como um explosivo, então você não precisa fazer um teste de pontaria, mas todos os alvos têm direito a um teste de reflexo para receber metade do dano. Nesse caso, se você usar ele como um explosivo, eu acredito que o especialista em explosivo, para você eliminar ali os alvos que você quer, no caso os seus aliados, da área de efeito da explosão, faz todo sentido. Se você usar como uma arma, aí eu acredito que não, porque você não está focando em evitar os seus amigos, você está focando em acertar criaturas. Se tiver alguém perto que lide com os problemas, né? Então eu acho que depende do jeito que a bazuca foi utilizada. Se foi utilizada como explosivo, tá tudo certo. O Tavison Correia fez uma pergunta que é simples, mas eu gosto de responder essas perguntas porque tem muita gente que não sabe, que fica com dúvida. Ele quer saber como ele sabe se um monstro acertou um golpe ou não. Eu acredito que você esteja querendo mestrar, ou que você fez algum tipo de teste e não entendeu como que um monstro acerta. É simplesmente o resultado do teste de ataque do monstro tem que dar igual ou maior do que a defesa do alvo. Então, se um personagem tem 15 de defesa, o monstro tem que tirar 15 ou mais no dado. Se o personagem estiver esquivando, então ele vai aumentar a defesa. Inclusive, é sempre muito importante, se você for fazer um ataque com um monstro em um jogador, você perguntar se ele vai esquivar, se ele vai bloquear ou vai fazer alguma outra coisa que vai alterar o valor da defesa dele, porque isso é justamente o que o monstro precisa alcançar para poder acertar o alvo ou não. O Sem Preocupações quer saber se tem como fazer um ocultista usando uma katana. Ele diz que não entendeu como o ocultista consegue proficiência em armas táticas. E inicialmente existem duas maneiras, uma mais fácil e uma outra um pouco mais complexa. A mais fácil vai te gastar um pouco de recurso, porque você vai precisar pegar o expansão de conhecimento, é um poder paranormal, e para isso ele já é conhecimento 1, então você precisa ter um outro poder de conhecimento antes. O que isso vai gerar é que você só vai conseguir pegar essa proficiência em armas táticas lá em Nex 30 ou em Nex 15 se você começar
como cultista arrependido, e aí você começa com menos sanidade, aí você já tem um poder, enfim, dá pra fazer algumas brincadeiras, mas inicialmente você precisaria de 2 poderes de conhecimento, um qualquer e o expansão do conhecimento. Com esse poder você consegue pegar outras habilidades ali, por exemplo, do especialista, o ninja urbano, que te dá proficiência em armas corpo a corpo tática. Uma maneira mais complexa, mas que vai te usar menos recurso, é você conseguir provar para o seu mestre que o seu personagem tem a origem operário e que a ferramenta de trabalho dele é a katana por algum motivo. Se você conseguir fazer isso, você não tem proficiência em todas as armas táticas, é só na katana, e aí fica mais fácil, você não precisa de todos aqueles poderes e libera, digamos, espaço na sua ficha para você ter outras habilidades. Mas eu acredito que seja só dessas duas formas, ou com a origem de operário para escolher uma arma específica e ter proficiência nela, ou pegando expansão de conhecimento, e aí você pega o ninja urbano ou o sentido tático, não é sentido tático, enfim, é o outro poder que te dá proficiência em armas táticas de fogo ou em armas táticas corpo a corpo. O Alan Afonso trouxe uma cena muito interessante, ele quer saber a minha opinião, o que eu faria nessa situação. Ele diz que ele tem uma mesa que tem a regra de idade variada, né? Então você escolhe a idade, dependendo da idade você tem alguns benefícios e alguns malefícios. Ele quer saber o que acontece se um personagem envelhece durante a campanha, com ritual ou maldição, por exemplo, ou cicatrização que vai fazer ele envelhecer, se ele passar do limite. Cara, isso é muito interessante. Eu acho legal essa ideia de que você envelheceu com ritual, você envelheceu com maldições, ou coisas que fez você envelhecer mais rápido do que você deveria envelhecer normalmente. Nesse caso, eu acho bacana você usar os efeitos. Você fala, putz, você avançou no tempo, então agora você ganhou isso aqui da idade, mas você também tem que pegar esse malefício. Eu acho muito interessante, por quê? Porque tem a ver com o paranormal. Então, o paranormal alterou o corpo da pessoa e a pessoa adquiriu aquilo paranormalmente. Agora, sei lá, se é uma coisa muito natural, no meio da campanha o personagem simplesmente fez aniversário. Então, foi um dia normal, foi a vivência normal. Aí eu acho que não faz sentido, porque não mudou nada na vida dela. Então não tem por que abandonar uma faixa de idade e entrar em outra por causa de um dia normal. Aí eu acho que não. Mas no caso de rituais, no caso de coisas envolvendo o paranormal, eu acho interessante colocar assim, passar a faixa etária dele e adicionar e remover as coisas que ele tem que remover, enfim, deixar o jogo um pouco mais complexo ou não, dependendo do estilo de jogo. O comum na JTX quer saber como que funciona o sangramento, né? Ele quer saber onde que rola o teste, quem toma dano, se toma o sangramento, se não toma. Vamos lá que eu vou explicar, é uma mecânica simples. Inicialmente, o efeito de sangramento, a condição de sangrando, a cada início do turno de quem está sangrando, essa pessoa, o personagem, a criatura, tem que fazer um teste de vigor DT 20. Se ela passar, ela não toma o dano e o sangramento para. Se ela não passar, ela continua sangrando até a próxima rodada e toma um D6 de sangramento. Essa é a mecânica normal. Existem outras coisas, outros poderes, rituais e habilidades que causam efeitos diferenciados de sangramento. Por exemplo, se eu não me engano, tem um efeito de sangramento que você tem que passar 2 vezes seguida para poder estancar o sangramento. Tem o efeito da sanguinária, se eu não me engano, que o sangramento dela é acumulativo. Então, pro sangramento da sanguinária, se ela acertar 2 vezes, fica 2 vezes sangrando, toma 2d6. Mas isso são coisas específicas e que são explicadas nas habilidades, nos poderes. Inicialmente, a condição de sangramento é 1d6 de sangramento por rodada, tem que rodar sempre no início da rodada de quem tá sangrando, e se ela passar, o sangramento estanca e ela não toma mais dano. É isso. O Eduardo Henrique quer saber como que faz para acertar uma criatura com uma defesa muito alta. Ele deu um exemplo, que ele tem um combatente que tá em NEC 50 e o máximo de ataque que ele chega é 30. Como que ele faz para acertar uma criatura que tem mais de 30 de defesa? E eu vou dizer para você que é bem difícil, na verdade, tá? O jogo, a gente sabe que desde que ele saiu, acho que da versão 1.0 para cá, ele ficou muito mais punitivo na questão de defesa. Isso justamente por quê? Porque a ideia é fazer não só com que você combe com a sua ficha específica, é fazer com que você jogue em grupo. Então, como que você pode fazer para acertar esse ataque? Primeiro que todo 20 que você tirar, com bônus ou sem bônus, se você tirar um 20 no dado, o famoso 20 natural, você vai acertar o ataque. Só aí você já acertou, tá tudo certo. Agora, outras coisas que você pode fazer: combinar com o seu time de flanquear o alvo. Quando você flanqueia o alvo, ele tem menos defesa. Usar rituais e outras habilidades que possam fazer ele ele cair a defesa. Então, um ritual ali, um definhar, se não me engano, diminui defesa. Outras habilidades também deixam a defesa um pouco mais baixa. Derrubar o alvo, quando o alvo está caído, ele tem uma defesa menor contra ataques corpo a corpo. Então, obriga os jogadores a ter uma estratégia para poder não só aumentar o
o ataque do personagem, mas também diminuir a defesa do monstro. Então, inicialmente, é bom pensar assim: você vai tentar alcançar aquela defesa? Ok, mas o que você pode fazer também para diminuir aquela defesa? Ou também pensar em maneiras de você simplesmente não precisar atacar uma criatura, ou que ela não possa se defender, deixar ela presa, diminuir dados em teste de resistência, abrir um pouco mais a cabeça para outras formas de combate sem ser bater a defesa da criatura para poder dar um dano. E essas foram as perguntas de hoje. Se você curtiu, não esquece do like e de se inscrever também para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, montando fichas, falando de criaturas, respondendo as suas perguntas e tudo mais desse universo, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.